já estamos aí com o nosso entrevistado internacional. Linha Internacional da Difusora já está aberta. Não é, Cabreira? Que nós estamos muito chique. Nós chegamos lá em Londres. Nós estamos aí ao vivo com o Lucas Alvise, fernandopolense, que vive na Inglaterra, onde trabalha como pesquisador na Universidade de Londres e recentemente teve sua pesquisa publicada numa das revistas científicas mais importantes do mundo. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Ô Lucas, conta pra gente, vamos começar pro fernandopolense se situar aí. Conta pra gente sobre a formação aqui em Fernandópolis, depois a formação na USP, até chegar onde você está aí na capital londrina. Ah, legal. Então, eu estudei em Fernandópolis no colégio, na escola estadual Afonso Cáfaro, né? Foi um lugar muito especial para mim, porque foi onde eu desenvolvi minha curiosidade, tive contato com muita gente, então eu estudei ali da pré-escola até a 8ª série, e depois no colegial eu fui para o Colégio Anglo, né? Quando a gente muda para um colégio para tentar conseguir passar no vestibular, e aí passei no vestibular na USP, e comecei a fazer ciências biológicas na USP. Então, eu comecei a estudar em Fernandópolis, né, no Afonso Cáfaro, aí fui pro Colégio Anglo, passei no vestibular e muito feliz, me mudei para São Paulo, onde eu comecei a estudar biologia, né? E desde o começo da minha trajetória em ciências biológicas, eu já tive uma curiosidade por pesquisa, né? Trabalhei um pouco com genética animal, com genética de plantas, e aí eu acabei conhecendo um laboratório que trabalhava com genética humana, né, tentando investigar causas de doenças humanas, que foi onde eu me estabeleci. E aí esse laboratório fica no Centro de Estudos do Genoma Humano da USP, em que a gente investigava a origem de várias doenças genéticas, né, tanto doenças que afetam mais o desenvolvimento craniofacial, que afetam a face, ou doenças do neurodesenvolvimento. E aí eu comecei a estudar, ainda na graduação, fissura de lábio e palato. Não sei se todo mundo conhece, mas fissura de lábio e palato é uma formação muito frequente, né? A gente tem mais ou menos uma pessoa afetada para cada 700 nascimentos no mundo, então é muito comum. E a gente estava tentando descobrir quais eram as causas, principalmente do aspecto genético, né? Porque a gente sempre observou que existia uma contribuição genética grande, por exemplo, via várias famílias, com várias pessoas com fissura, e qual que seria a causa genética disso daí. Então, desde a minha graduação, eu comecei a investigar com uma série de técnicas, investigando as famílias, usando outros modelos, para ver qual que poderia ser a causa genética envolvida. Aí eu parti para o meu doutorado, isso em 2012, em que eu continuei estudando genética de fissura, né, de lábio leporino, de fissura de lábio palato, e foi onde eu comecei a tentar investigar não só a parte genética em si, mas a contribuição do ambiente junto. Como que seria a combinação de você ter um fator de risco genético, mas também ter uma parcela do ambiente. E aí, por volta de 2017, quando eu já tinha terminado o doutorado, eu comecei essa pesquisa mais a fundo, que foi quando, em 2019, eu consegui uma bolsa da FAPESP para vir para Londres, e aí mais tarde me estabeleci aqui, em que a gente começou a estudar mais a fundo como que, durante o nosso desenvolvimento, se você tem uma carga genética que pode dar um risco para alguma condição, nesse caso a fissura de lábio palato, como se a gente combinar isso com outros fatores de risco ambientais pode levar ao aparecimento da fissura em humanos. Ô Lucas, a partir dessa pesquisa que você elaborou, dessa conclusão que chegou aí
no teu trabalho de pesquisa científica, o que isso vai contribuir, digamos, para, vamos dizer assim... Para a ciência. Para a ciência e até mesmo para prevenir ou para evitar, teremos alguma coisa nesse sentido? Como é que, a partir daí, dessa descoberta, como é que ela vai se reverter em benefício para a população, principalmente aqueles que sofrem essas consequências aí? Sim, então essa é uma pergunta muito importante, né? Lógico que do ponto de vista da pesquisa, a gente não pode ficar sugerindo muita coisa até outras pesquisas clínicas serem iniciadas e dar uma certeza maior. Mas o que a gente achou nesse estudo é que, por exemplo, você tem a combinação genética e um dos fatores ambientais aí que a gente investigou é a inflamação. Então, a inflamação durante a gestação pode acontecer de várias formas. Pode ser por conta de obesidade, que vai gerar uma inflamação no útero e no embrião. A gestante pode ter algum tipo de infecção durante o início da gestação que vai lembrar essa inflamação, ou algumas outras causas. Então, o que a gente espera é que essa pesquisa abra caminho para que possam ser feitas outras pesquisas clínicas preventivas. Por exemplo, se a gente tem uma família que está em risco, porque a gente já viu ali que naquela família tem mais de uma pessoa com fissura e conseguiu achar a mutação nela. Será que se a gente tentar prevenir essa inflamação ou alguns fatores de risco que vão levar à inflamação, a gente consegue evitar, né, que aconteça um outro caso de fissura? Então, eu acho que é por essa linha que poderia ir também, né? E, claro, que isso teria um impacto muito grande nas famílias, né? A gente sempre trabalhou com muitas famílias e elas sempre têm muito medo de, já tive um filho que teve fissura, eu tenho uma irmã que tem fissura, eu não quero ter mais filho porque eu tenho medo de que o próximo vai ser também. E é uma questão delicada, porque eles passam por várias cirurgias, desde os 4 meses de vida até os 20 anos de idade, eles têm vários problemas, dependendo do nível de fissura, né, para comer, para falar. Então, é uma questão de saúde pública importante. A gente espera que, a partir desse estudo, que se possam desenvolver algumas estratégias preventivas, seja de ver quais são aquelas áreas do país ou do mundo mesmo em que existe um fator de inflamação maior e o que poderia ser feito. Será que existe algum medicamento que, em combinação, pode prevenir também? Então, a gente acredita que isso seria um próximo passo. Lucas, e como foi para você ter essa pesquisa publicada numa revista de renome aí internacional, uma das mais importantes, né? Revistas científicas do mundo? É uma mistura de emoção, né? Porque sempre tem um artigo publicado, não importa qualquer revista, é muito trabalho, é muito esforço. Às vezes as pessoas acham que é fácil, né, publicar um artigo, mas por mais simples que seja a revista, leva muito tempo, muito trabalho conjunto de muitas pessoas. E quando a gente começou a ter essa oportunidade de publicar na Nature, foi só deles aceitarem o trabalho para eles revisarem, para ver, será que a gente vai considerar esse trabalho ou não, para mim já foi uma vitória, foi uma grande conquista. E ter o trabalho publicado em si é uma realização muito grande, sabendo de todo o esforço, de tudo que foi investido em mim. De certa forma, é um retorno que eu posso dar para a sociedade também, né, de que a gente está fazendo pesquisa para que a pesquisa retorne de alguma forma para a sociedade. A gente não sabe se vai ser imediato ou não, mas é assim que funciona, né? A pesquisa leva seu tempo. E a gente, a partir do agendamento da entrevista, a gente começou a buscar informações e eu vi, inclusive, um post seu, né? Porque no Brasil pesquisa não é muito valorizada, né, Lucas? E esse é um problema, né? A ciência deveria receber todo o incentivo, pelo contrário, parece que a cada ano que passa investimos menos em pesquisa, né? E a gente sabe da tua luta para conseguir concluir esse trabalho. Com certeza.
A gente, infelizmente, viu, principalmente nos últimos anos, o último governo, um desmonte muito grande, né, da ciência no país, e não é uma área que tem muito foco, né? Por mais que se fale que genética humana é importante, ou toda a linha de pesquisa, não importa com que seja, é importante, porque a gente não sabe o que vai ser desenvolvido a partir daí. As pessoas, no final das contas, acabam fugindo dessa área, porque não tem um retorno financeiro, não tem um conhecimento, não tem uma estabilidade, né, profissional também. Então, geralmente quem fica é aqueles que gostam muito e gostam de sofrer um pouco também. Mas é muito prazeroso quando você consegue chegar num resultado, consegue responder uma pergunta e ver que isso vai ter um impacto. Giovana, tem gente. Agora tem uma pergunta difícil, viu, Lucas? É uma pergunta clássica aqui de Fernandópolis, do interior mesmo. Porque já ligaram aqui, Lucas, e o pessoal, Lucas Alviz e Lucas Alviz, mandaram a gente perguntar para você. A gente quer saber quem é sua mãe, quem é seu pai, a tua família, o teu núcleo familiar. Aquela pergunta clássica, você é filho de quem? Mas isso é o que a gente mais responde quando está em Fernandópolis. Não é? Isso daí já estou até acostumado. Então, eu sou filho da Sandra Alvise, minha mãe, que eu tenho muito orgulho, ela é fisioterapeuta, acho que já atendeu quase que a cidade inteira. Meu pai é o Luiz Cruz, também amo muito meu pai, muito orgulho dele. Algumas pessoas conhecem meu pai, que ele é irmão do Carlos Cruz, que tem um laboratório junto com a Denise. E é isso, essa é a minha família. E tem meus 2 irmãos, que são de Fernandópolis também, o Thiago e o Matheus, eu sou do meio. E esse doido aqui do meio foi parar na pesquisa. Ô, Lucas, o pessoal está vendo você aqui, aqueles que estão assistindo a gente pelo Facebook, YouTube ou aplicativo, está vendo você falar com a gente, né? E muita gente está também olhando assim, mas é um garotão ainda, né? Novo. Obrigado. Quantos anos, Lucas? Eu tenho 33, faço 34 em outubro. Se eu não errei as contas, deve ser isso mesmo. Mas é porque a câmera também não tá boa. De perto a barba tá inteira branca. Ô, Lucas, e aí em Londres, qual é a tua rotina? A minha rotina é de pesquisa também. Eu mudei um pouco minha área agora, né? Eu trabalho não mais tanto com genética humana, mas mais desenvolvimento acontece usando embriões de vários tipos de animais, né? Para tentar entender como que a cabeça se forma e outras partes também. Então, minha pesquisa, minha rotina é vir para o laboratório, fazer o que eu tenho que fazer meus experimentos, que a maioria dá errado, aí você repete até que uma hora funciona, e quando funciona você fica bem feliz. E aproveitar o final de semana e tentar aproveitar quando tem sol também, né? Bom, por falar em sol, vocês estão entrando aí já saindo da primavera para o verão. Já está dando sol aí em Londres? Porque Londres diz que é uma cidade que não dá muito sol, não, né? Pois é, esse ano também é decepcionante, porque o ano passado teve sol mais cedo. Aqui nunca tem um calor igual de Fernandópolis, né? Aquele calor de rachar a mamona. Mas o ano passado fez até que um bom calor. Aí esse ano ainda já está em junho e tá difícil para chegar o verão. Só está começando a sair um pouco de sol e a gente tem aproveitado. Agora Cada minuto que sai sol aqui, a gente sai para a rua. Sai para qualquer esquina, qualquer canto para ver, para se esquentar. Ô, Lucas, conta pra gente. Você está em Londres, nesse trabalho de pesquisa, está aí nesse projeto. Tua vida passa a ser aí? Tem alguma perspectivas aí? O que você está pensando para o futuro? Permanecer aí pela Europa? Do futuro a gente nunca sabe, né? Mas assim, eu estou aqui com meu marido, né? O Vitor, que é de São Paulo, e veio comigo junto em 2020, no começo. Então a gente começou essa empreitada junto. Na verdade, foi uma história bem engraçada, porque a gente veio para cá e deu 2 semanas, estourou a pandemia, né? Então a gente ficou 2 semanas achando que a vida ia mudar e de repente fechou tudo.
Mas agora que a vida está continuando, a gente tem planos de ficar mais um tempo aqui e talvez, dependendo das oportunidades, ir para outro lugar da Europa. O Brasil é sempre nossa casa, né? Mas a gente não sabe ainda quando voltar, se volta ou não. Por enquanto, a gente está aproveitando o momento. Tá certo. Você faz tempo que você não vem para Fernandópolis, Lucas? Se eu vou para o Brasil, eu vou para Fernandópolis. É uma das primeiras coisas que eu falo. Mas Chego, faz para minha tempo. mãe. Faz tempo que não vem na terrinha? A última vez foi agora no Carnaval, foi em fevereiro e março. Então tá recente, né? Tá recente, mas eu vou para Fernandópolis e eu quero ir para a beira do rio também. Então nós vamos mostrar para você aqui pela nossa câmera da radiodifusora aqui no alto do edifício Atlantis. Olha o céu, a cidade de Fernandópolis nesse momento. 20 graus a temperatura aqui, viu? É capaz que está mais quente que aqui. Está chegando o verão, né? Eu não duvido. Então, olha, para você matar saudade aí da tua cidade natal, esse giro aí da câmera 360 da Rádio Difusora mostrando a cidade de Fernandópolis nesta manhã de quinta-feira. E é muito legal conversar com você. Lindo. Eu tenho muito orgulho de ser Fernandópolis e tenho muita saudade daí sempre. Com certeza. Como se diz, tua raiz está aqui, né? Com certeza, eu falo porta até hoje. Você fala porta até hoje? O seu Leonildo Alvise é seu avô? Foi meu avô, eu não conheci, infelizmente. Você não chegou a conhecê-lo, né? Não foi cheguei, prefeito ele faleceu de Fernandópolis. antes de eu nascer. Quer dizer, olha só a raiz, o tamanho da raiz aqui em Fernandópolis, né? A família Alvise, cujo o patriarca aí, Leonildo Alvise, foi prefeito de Fernandópolis na década de 70. E dá nome à rua que passa do lado da minha casa. Do lado da sua casa, Exatamente. Né? Ô, que Lucas, mora quase toda a família Alvise nessa rua. Tudo ali, né? São meus vizinhos. Tem muitos Alvises ali. Tá certo. Ô, Lucas, mas que bacana, rapaz, a gente ter fernandopolenses brilhando de forma tão intensa, levando o nome da cidade, projetando, fazendo o sucesso dessa forma, e principalmente no teu caso, que é um pesquisador, aquele que realmente, vamos dizer, você está falando aí da pesquisa, muitas coisas dão errado. Na verdade, pesquisa é tentativa, erro para chegar ao acerto, né? Exato. Pesquisa, você tem uma ideia e você vai tentando até conseguir ver se você consegue responder essa ideia ou não. A maioria das vezes você consegue responder e a resposta é não, a ideia está errada, mas tem uma hora que se acerta e aí que é legal. Que bacana. Foi muito bom. Tem mais alguma questão, Giovana? Não, só isso mesmo. Só agradecer o Lucas aí pela disponibilidade. A gente sabe que a rotina dele é corrida e é puxada. A gente agradece. Pela porta, atrás do Lucas ali. Ela está no laboratório, deve estar. Eu estou no laboratório. Eu tenho um microscópio até do meu lado aqui. Uns aparelhos esquisitos ali. lá. Foi só olhar a porta. Ele deu uma pausa só ali na pesquisa para bater um papo com a gente, mas a gente não vai mais te atrapalhar não, viu, Lucas? Não, vocês não estão atrapalhando em nada. É meu prazer poder falar e eu agradeço muito essa oportunidade de poder falar não só do meu projeto em si, mas de vocês darem visibilidade para um pesquisador falar também. E sempre que tiver novidade, avisa a gente, manda para nós que vai ser um prazer falar com você novamente. Pode deixar que eu vou falar sim. Tá certo. Lucas, um abração para você e sucesso. Continue fazendo sucesso, porque você é o cara que está honrando a nossa turma aqui de Fernandópolis. Com certeza. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por esse reconhecimento, carinho. Um beijo e bom trabalho para você, Lucas. Para vocês também. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.